presidente, assim como já fizemos em outras oportunidades, sempre iniciamos aqui a turma inicia dizendo que esse momento é um momento de cognição sumária, um momento de uma menor cognição. O que se pretende analisar e deve estar presente são indícios suficientes e razoáveis de autoria e a prova da materialidade dos delitos. E a partir desse momento, existindo esses requisitos mínimos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para a ação penal, justa causa essa caracterizada sempre por aquele tripé, digamos assim, pela tipicidade, pela punibilidade e pela viabilidade da ação penal, presentes esses elementos, a denúncia é recebida, se inicia a ação penal e, a partir desse momento, absolutamente todos os fatos alegados pelo Ministério Público na denúncia devem, pelo Ministério Público, ser comprovados. Se não houver a comprovação a partir do início da ação penal, se não houver a comprovação, sem dúvida razoável, de cada um dos fatos, consequentemente, aí a decisão é pela absolvição dos réus. Mas esse é um momento de cognição sumária em relação às denúncias que foram oferecidas por aqueles 5 crimes que já detalhamos anteriormente. E em relação à inépcia, eu já afasto em relação a todos os denunciados a questão da inépcia da inicial, porque nesse momento o que se verifica em relação a ser apta a denúncia é que deve ter a exposição dos fatos criminosos, as circunstâncias, qualificação dos acusados, classificação dos crimes e rol de testemunha. Há aqui uma satisfatória descrição dos fatos típicos e ilícitos, as circunstâncias são bem colocadas, relembrando que também é importante, porque alguém que eventualmente, e me parece muito difícil, atualmente no Brasil isso, mas alguém que atualmente não soubesse de nada que ocorreu e ouvisse hoje os debates, as sustentações orais, poderia achar estranho uma conduta ou outra porque não teve a análise ou não fez a análise necessária dos fatos em sua inteireza. A Procuradoria-Geral da República, quando ofereceu a denúncia, fez uma detalhada e circunstanciada elaboração na denúncia dos fatos durante 2 anos, citando cada uma das ocorrências, interligando essas ocorrências. Então, aparentemente, e foi dito da tribuna, e novamente saúdo os eminentes advogados, quem seria o chefe desse? Quem deu a ordem? Quem se beneficiaria? São os outros núcleos, segundo a imputação do Ministério Público, e aqui, no caso, já recebida a denúncia pela primeira turma. Ou seja, a coordenação e a chefia foi imputada ao núcleo 1. Aqui a operacionalidade de determinadas condutas a fim de se chegar a um resultado. Essa é a imputação. Obviamente, não é necessário e nem assim o faremos repetir toda a imputação em relação aos outros núcleos, mas essas imputações elas se colocam dentro exatamente dessa descrição fática de uma organização criminosa em que a Procuradoria-Geral da República descreveu 4 núcleos. Na verdade, são 4 núcleos e há uma denúncia separada porque há um denunciado que mora fora do Brasil. Mas são 4 núcleos e 3 deles nós já recebemos. Em relação a esse núcleo, chamado núcleo 3, a denúncia, como disse, narra a mobilização de militares de alta patente e ciência da organização criminosa, da existência de fraude nas urnas eletrônicas. Começa com isso, né, a mobilização, e principalmente a partir do núcleo 4, que é o de desinformação, a espalhar isso dentro das Forças Armadas para exigir
uma atitude mais contundente, uma intervenção militar, um golpe de Estado por parte das autoridades, os comandantes das Forças Armadas, e aí a denúncia descreve o punhal verde e amarelo, a reunião na residência do general Braga Neto, em 12/11 de 2022, general Braga Neto, que já é réu no núcleo 1, descreve detalhadamente o início das ações de monitoramento no dia 21/11 de 2022, esse monitoramento que seguiu até proximidades do Natal, até proximidades do dia 25 de dezembro de 2022, descreve a reunião da Força Especial, chamados kits pretos, em 28/11 de 2022, descreve a elaboração da carta ao comandante, ou seja, todos os fatos, e aí vamos particularizar a conduta de cada um, mas tudo isso é descrito dentro exatamente desse contexto da abolição do Estado de Direito, da tentativa de golpe de Estado, da tentativa de se afastar o presidente legitimamente eleito nas urnas e diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aqui, presidente, a descrição também é importante que se diga, para que não paire dúvidas aqueles que estão nos ouvindo, a descrição em momento algum, e isso acabou sendo dito da tribuna, em momento algum usa a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Nenhum dos crimes imputados aos denunciados é na forma tentada. Nós não podemos confundir crime de atentar com tentativa de crime. São coisas diversas. Como eu disse, não existe a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º, tentar e não conseguir. Não. Houve o atentado. Houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Me parece que aqui nenhum dos presentes e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. Eu dificilmente seria o relator. Talvez aí a minha suspeição fosse analisada pelos kits pretos e votada. Ou seja, nós não podemos confundir crime de atentar com a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Ministro Flávio Dino. Ministro Alexandre, apenas em corroboração ao que Vossa Excelência acaba de declinar, é muito importante infirmar qualquer ideia que há abusividade do legislador na tipificação. Lembremos, quem desenhou o tipo penal desta forma não foi o Supremo, foi o Congresso Nacional. Norma esta que foi sancionada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, houve uma ampla convergência entre os poderes legislativo e executivo em torno desse desenho, que não é estranho ao direito penal. Claro que nós sabemos que a tipicidade é uma busca permanente em nome da segurança jurídica, mas ela não exclui os crimes de perigo, os crimes formais, os crimes de mera conduta há algumas décadas. Portanto, não há nenhuma abusividade nesse desenho, assim como também é importante o que o ministro Alexandre declina, e eu apenas adianto esse comentário, no sentido de que o fato de você delimitar a participação de uma pessoa não pode significar a desconexão em relação ao conjunto, uma vez que, por força de uma deliberação do Congresso Nacional, ao votar a Lei 12.850, isto é da essência do crime de organização criminosa. No crime de organização criminosa, você tem duas marcas principais. Uma é a estruturação, a ordenação estruturada. E o outro é exatamente a repartição de tarefas.
Então, não é porque uma pessoa diz assim, vamos imaginar uma outra situação, eu apenas dirigi o carro. Isto pode significar, ou não, participação no delito de organização criminosa. Ou seja, você decotar a participação é relevante quando dá fixação, a classificação do crime e, eventualmente, dosimetria, mas não exclui, evidentemente, a tipicidade, uma vez que essa foi uma deliberação e eu tive a honra de participar desse debate lá na 53ª legislatura, e a ideia foi exatamente essa, a divisão de tarefas não pode significar a abstração dessa visão de conjunto que o ministro Alexandre acaba de informar. Agradeço, Vossa Excelência. E apenas, Por favor. Vossa Excelência me permite, ministro Alexandre, a jurisprudência do Supremo acolhe isso, porque em outras ações penais nós já julgamos isso até quando era competência regimental do plenário, em que nós temos exatamente essa organização faz com que as tarefas, aliás, nem põe que um saiba que o outro está fazendo uma organização criminosa, até para a segurança do grupo criminoso, às vezes um não sabe o que é que o outro... E é o desenho completo que mostra qual foi a atuação, muito mais num tipo penal como dessa natureza.